Some da minha casa, velha inútil! Meu filho gritou enquanto jogava minhas malas na calçada em pleno Dia das Mães. Foi ele quem pediu para eu morar com ele e ajudar a cuidar dos meus netos. Fiquei parada na calçada, com o sol batendo na cara, sem saber para onde ir. Foi quando ouvi os passos pequenos. Meus 3 netos vieram correndo. Me abraçaram pelas pernas, sem dizer nada por um momento. Depois, o mais velho ergueu o rosto e disse uma coisa, que deixou meu filho sem chão para sempre. Meu nome é Antônia Ribeiro da Cruz. Tenho 67 anos e no Dia das Mães deste ano, meu filho jogou minhas malas na calçada e me expulsou da casa dele aos gritos. Tudo começou há 2 anos, quando o telefone tocou num sábado à tarde. Era Márcio, meu filho. A voz dele soava cansada, quase desesperada. Mãe, a gente precisa da sua ajuda. Ele e Viviane, a esposa dele, estavam sobrecarregados. Ela trabalhava o dia inteiro no salão de beleza. Ele fazia turnos irregulares, consertando elevadores pela cidade. As 3 crianças, Caio de 9 anos, Júlia de 6, Miguel de 3, precisavam de alguém. A babá tinha pedido demissão. Eles não tinham dinheiro para pagar outra. Márcio disse, Mãe, você pode vir morar com a gente? Só por um tempo, até a gente se organizar. Você ajudaria muito cuidando dos meninos. Hesitei. Eu morava sozinha no meu apartamento no Jardim Peri, desde que meu marido tinha falecido, 5 anos antes. Tinha minha rotina. Acordava cedo, tomava café assistindo jornal, ia para a feira às terças e sextas, frequentava a igreja aos domingos. Tinha minha independência, meu espaço, mas eram meus netos. Era meu filho único. Como eu ia dizer não? Respondi, Márcio, mas é temporário, né? Só uns meses? Ele garantiu. Claro, mãe. Só até a gente conseguir outra babá ou até a Viviane arrumar horário melhor no salão. Conversei com minha vizinha Célia, professora aposentada que eu conhecia da igreja. Ela estava procurando lugar para alugar, algo tranquilo, bem localizado. Ofereci meu apartamento, R$ 1.200 por mês. Ela aceitou na hora. Assinamos contrato simples, nada muito formal, mas tudo direitinho. Combinei com Márcio que eu entregaria esse dinheiro do aluguel para ele todo mês, para ajudar com as despesas da casa dele. Afinal, eu ia morar lá, comer lá, usar água e luz. Era justo contribuir. Arrumei minhas coisas em 3 malas. Roupas, sapatos, meus remédios de pressão, a Bíblia que minha mãe tinha me dado, algumas fotos do meu marido. Márcio veio me buscar numa manhã de sábado. Colocou as malas no porta-malas do carro. Fomos embora. Olhei pela janela enquanto a gente se afastava do Jardim Peri. Senti um aperto no peito, mas ignorei. Achei que era bobeira. Achei que ia voltar logo. Cheguei na casa deles numa tarde quente de novembro. Era uma casa alugada, 3 quartos, num bairro residencial da Zona Norte. Nada luxuoso, mas arrumadinho. Viviane me recebeu com um sorriso. Dona Antônia, que bom que a senhora veio. Os meninos estão doidos para ver a vovó. As crianças vieram correndo, me abraçaram pelas pernas. Caio, Júlia, Miguel, meus netos. Meu coração encheu. Pensei, fiz a coisa certa. Os primeiros 3 meses foram razoáveis. Eu acordava às 6 da manhã. Preparava café da manhã para todo mundo. Márcio saía para o trabalho às 7. Viviane saía às 8. Eu levava as crianças para a escola. Voltava para casa. Limpava. Lavava roupa. Preparava almoço. Buscava as crianças meio-dia. Dava almoço. Ajudava com lição de casa. Dava banho. Preparava janta. Colocava para dormir. Viviane chegava às 7 da noite. Márcio chegava às vezes às 8, às vezes às 10, dependendo do plantão. Eu cansava, mas achava que estava ajudando. Márcio agradecia. Mãe, não sei o que a gente faria sem a senhora. Viviane era educada, pelo menos na minha frente. Mas aos poucos, a situação começou a mudar. Viviane parou de pedir. Começou a dar ordens. Dona Antônia, lava essa roupa aqui para mim. Preciso dela amanhã cedo. Dona Antônia, passa essas camisas do Márcio. Ele tem reunião. Dona Antônia, faz janta mais cedo hoje. A gente vai sair. Eu obedecia. Achava que era colaboração normal. Afinal, eu morava ali. Era justo ajudar. Mas as ordens foram aumentando. Viraram exigências. O tom de voz dela foi mudando. Menos pedido, mais comando. Certa tarde, uns 4 meses depois que eu tinha me mudado, encontrei Viviane parada na sala.
Ela estava olhando para uma foto antiga do meu apartamento que eu tinha deixado sobre a mesinha de canto. Era uma foto de quando eu e meu marido ainda morávamos lá, tirada na sala, com a mobília simples que a gente tinha comprado ao longo dos anos. Viviane segurava a foto com as duas mãos, devagar, olhando cada detalhe. Os olhos dela percorriam a imagem como quem está fazendo conta. Quando ela percebeu que eu estava na porta, colocou a foto de volta sem dizer nada. Saiu da sala, passou por mim sem olhar no rosto. Na época, não dei muita importância. Pensei que ela estava apenas curiosa. Mas hoje, olhando para trás, entendo que aquele olhar não era curiosidade. Era cobiça. Era a fome de quem cresceu sem nada e passou a vida inteira achando que o mundo devia alguma coisa para ela. Não senti raiva daquele olhar. Senti pena. Mas pena não me protegeu do que veio depois. 6 meses depois que eu tinha me mudado, Viviane parou de me tratar com respeito básico. Reclamava de tudo. Da comida. Essa comida tá sem gosto, dona Antônia. A senhora não sabe temperar, não? Da limpeza. Você não limpou direito o banheiro. Tá fedendo. Das crianças. Você deixa eles muito soltos. Não educa direito. Fica mimando demais. Quando eu tentava responder, explicar, ela gritava: a senhora mora aqui de graça. A gente te sustenta. Você tem que fazer o que eu mando. Tentei falar com Márcio. Esperei ele chegar do trabalho numa noite. Puxei ele para a cozinha. Falei baixinho: Márcio, a Viviane anda me tratando mal. Ela grita comigo. Me humilha na frente das crianças. Você precisa conversar com ela. Ele desviou o olhar. Mãe, a Viviane tá estressada. O trabalho no salão tá puxado. Ela tem que lidar com cliente chato o dia inteiro. Releva. Você sabe como é mulher, né? Fica nervosa fácil. Insisti. Mas, Márcio, eu não sou empregada aqui. Eu vim ajudar vocês. Não vim para ser tratada desse jeito. Ele suspirou. Mãe, não exagera. A Viviane só fica brava quando você faz as coisas errado. É só fazer direito que ela não reclama. Senti uma facada no peito. Meu próprio filho estava dizendo que a culpa era minha. Há cerca de 8 meses, Viviane descobriu que eu tinha uma poupança. Não sei como ela soube. Talvez tenha visto um extrato que eu deixei sobre a cômoda do meu quarto. Talvez Márcio tenha contado sem perceber a bomba que estava armando. Eu tinha 52 mil reais guardados. Dinheiro que juntei ao longo de décadas. Vendendo quentinha nos finais de semana. Fazendo faxina extra. Economizando centavo por centavo. Era minha segurança. Meu colchão para emergências. Minha garantia de que se algo desse errado, eu teria como me virar. Quando Viviane descobriu, as pressões começaram. Primeiro, foi sutil. Dona Antônia, a gente tá querendo reformar o banheiro, trocar o box que tá quebrado. A senhora não poderia emprestar uns 5, 6 mil? A gente devolve em parcelas. Recusei com jeito. Viviane, esse dinheiro é minha reserva, não posso mexer. Ela ficou com cara feia, mas deixou passar. 2 semanas depois, voltou ao assunto. Dona Antônia, o Márcio tá com o nome sujo. Tem uma dívida de cartão de crédito que tá com juros altíssimos. Se a gente não pagar logo, vai piorar. A senhora não ajuda? A gente paga de volta. Recusei de novo. Viviane, sinto muito, mas não posso. Ela bateu a porta na minha cara. A partir daí, a temperatura da casa subiu vários graus. Viviane ficou mais agressiva, mais ríspida. Gritava por qualquer coisa. Dona Antônia, você queimou o arroz. Que incompetência! Dona Antônia, você deixou as crianças sujarem o sofá. Você não presta atenção, não? E quando eu tentava me defender, ela vinha com: a senhora fica aí sentada em cima de 50 mil reais enquanto a gente passa aperto. Que tipo de mãe faz isso? Márcio não me defendia. Pelo contrário, começou a concordar com ela. Mãe, a Viviane tem razão. A gente tá passando dificuldade. A senhora podia ajudar. Respondi. Márcio, eu já ajudo. Eu entrego R$ 1.200 do aluguel do meu apartamento todo mês. Eu cuido das suas crianças de graça. Eu cozinho, lavo, passo, limpo essa casa inteira. O que mais vocês querem de mim? Ele desviou o olhar. Mãe, isso é obrigação sua. Você mora aqui. Tem que contribuir. Num sábado de tarde, há cerca de 7 meses, as crianças estavam brincando na rua. Márcio tinha saído para o mercado. Eu estava na cozinha lavando louça. Viviane chegou, fechou a porta. Veio até mim. O rosto dela estava vermelho. Os olhos brilhavam de raiva. Ela falou baixo, mas com veneno.
Dona Antônia, a senhora é egoísta. A senhora fica sentada em cima desse dinheiro enquanto a gente se mata trabalhando. A gente te acolheu aqui, te deu teto, te deu comida. E a senhora não quer ajudar quando a gente precisa. Que tipo de mãe é a senhora? Tentei responder. Viviane, esse dinheiro é meu. Eu trabalhei 32 anos para juntar. Não posso simplesmente dar porque você quer. Ela deu um passo para frente. Ergueu a mão. Ficamos assim por um segundo que pareceu muito mais longo. Ela com a mão no ar, os dedos fechados em punho. Eu encostada na pia, segurando a esponja de louça, sem conseguir me mexer. Olhei nos olhos dela. Vi algo que me assustou. Não era só raiva. Era ódio. Ódio de verdade. Então ela abaixou o braço. Virou as costas. Saiu da cozinha sem dizer mais nada. Fiquei parada ali, tremendo. Não contei para ninguém. Nem para Márcio. Tive medo. Medo de que se eu contasse, ele não acreditasse. Ou pior, que acreditasse e ficasse do lado dela mesmo assim. Passei uma semana dormindo mal. Acordava de madrugada com o barulho de passos no corredor, achando que ela ia entrar no meu quarto. Mas continuei ali, porque tinha medo de sair. Porque eram meus netos, porque era meu filho. Há 6 meses, a situação piorou de outra forma. Viviane começou a me acordar de madrugada. Batia na porta do meu quarto às 2, 3 da manhã. Dona Antônia, levanta. O Miguel acordou com fome. Esquenta leite para ele. Eu levantava. Ia para a cozinha. Esquentava o leite. Levava para o Miguel. Voltava para a cama. Demorava 1 hora para pegar no sono de novo. Na noite seguinte, ela fazia de novo. Dona Antônia, vai lá fora buscar a roupa do varal que eu esqueci. Vai chover. Eu ia. Buscava a roupa. Dobrava. Guardava. Voltava para o quarto às 4 da manhã. Caio, meu neto mais velho, via tudo. Ele tinha 10 anos na época. Criança observadora, esperta. Um dia, ele me encontrou na cozinha. Olhou para mim com aqueles olhos sérios demais para a idade. Vovó, por que você deixa minha mãe te tratar mal? Senti um nó na garganta. Porque eu amo vocês, meu filho. E enquanto eu estiver aqui, eu posso cuidar de vocês. Se eu for embora, quem vai cuidar? Ele ficou quieto. Depois disse, mas a vovó não merece ser tratada assim. Abracei ele. Chorei escondido. Há 3 meses, Márcio começou a me cobrar o apartamento. Foi numa noite de domingo. A gente estava na sala. As crianças já tinham dormido. Viviane estava ao lado dele no sofá. Ele começou. Mãe, eu estava pensando aqui. A senhora não acha que seria melhor vender o apartamento? A gente divide o dinheiro. A senhora fica com metade. Eu fico com metade. Aí a senhora investe a parte da senhora e eu uso a minha para pagar as dívidas e reformar essa casa. Olhei para ele sem acreditar. Márcio, aquele apartamento é meu. É o único patrimônio que eu tenho. É minha segurança. Se eu vender, eu fico sem nada. Viviane interveio. Mas, Dona Antônia, a senhora vai herdar para o Márcio mesmo quando morrer. Ele é filho único. Então qual a diferença? Vende logo agora que a gente está precisando. Senti raiva subir. A diferença é que eu ainda estou viva. E enquanto eu estiver viva, aquele apartamento é meu. Eu decido o que fazer com ele. E não vou vender. Márcio ficou irritado. Mãe, a senhora está sendo egoísta. A gente te acolheu aqui, a gente te sustenta. E a senhora não quer ajudar quando a gente precisa. Levantei. Márcio, eu não estou sendo sustentada. Eu entrego R$ 1.200 por mês do aluguel do meu apartamento para vocês. Eu trabalho nessa casa de sol a sol. Eu cuido dos seus filhos. Eu cozinho, lavo, passo, limpo. Não venha me dizer que vocês me sustentam. Saí da sala. Fui para o meu quarto. Tranquei a porta. Chorei até dormir. A partir daquele dia, a pressão aumentou. Toda semana o assunto voltava. Márcio insistia. Viviane insistia. Vende o apartamento. Empresta dinheiro da poupança. Ajuda a gente. Eu recusava. E a cada recusa, eles ficavam mais agressivos. Viviane parou de falar comigo. Quando precisava de alguma coisa, mandava recado através das crianças. Caio, fala para sua avó fazer janta mais cedo hoje. Márcio parou de me cumprimentar. Chegava do trabalho, ia direto para o quarto. Não me olhava nos olhos. Há 1 mês, Viviane explodiu. Foi numa tarde de terça. Eu estava estendendo roupa no varal do quintal. Ela chegou por trás. Dona Antônia, a gente precisa conversar. Virei. Ela estava com os braços cruzados. A voz saiu dura. A gente não aguenta mais.
A senhora é egoísta. A gente te acolheu aqui, te deu teto, te deu comida, te sustenta. E a senhora não quer ajudar a gente quando a gente precisa. Fica aí segurando esse dinheiro, guardando esse apartamento, como se a gente fosse inimigo. Que tipo de mãe é a senhora? Respondi tremendo. Viviane, eu trabalho nessa casa. Eu cuido dos seus filhos. Eu entrego dinheiro todo mês. Não é justo você falar que eu não ajudo. Ela veio para cima de mim. Justo? Sabe o que não é justo? É a senhora ter um apartamento quitado, ter 50 mil na poupança e ver o filho da senhora passando dificuldade sem mover um dedo para ajudar. A senhora é uma mãe horrível. Senti algo quebrar dentro de mim naquele momento. Não era raiva, era cansaço. Cansaço de tentar, cansaço de aguentar, cansaço de ser humilhada todo dia. Mas não respondi. Apenas voltei a estender a roupa. Viviane ficou parada ali por alguns segundos. Depois, entrou para dentro de casa batendo a porta. E então, chegou o Dia das Mães. Domingo, dia 13 de maio. Acordei cedo como sempre. Desci para a cozinha às 6 da manhã. Preparei café, fiz pão na chapa, coloquei a mesa, peguei umas flores do quintal da vizinha, com permissão dela, que sempre me deixava pegar, e coloquei num copo com água no centro da mesa. Achei que talvez Márcio e as crianças fossem me dar um abraço. Um feliz Dia das Mães. Um cartão. Alguma coisa. Viviane desceu às 8. Olhou para a mesa. Pegou uma xícara de café. Subiu de novo sem falar comigo. Márcio desceu às 9. Comeu pão rápido. Bebeu café em pé. Mãe, eu tenho plantão hoje. Emergência. Vou sair. Saiu sem me abraçar. Sem me dar parabéns. Sem nada. As crianças desceram às 10. Caio veio com um cartão que ele tinha feito na escola. Tinha desenho de coração e os dizeres: Feliz Dia das Mães, vovó. Te amo. Júlia me deu um desenho dela. Era eu e ela de mãos dadas. Miguel me deu um beijo molhado na bochecha. Chorei. Abracei os três. Obrigada, meus amores. A vovó ama vocês. Foram os únicos que lembraram. Passei a manhã com eles. A gente assistiu televisão. Brincou. Eu fiz almoço. Macarrão com molho. Eles adoram. A gente comeu junto. Depois eles foram brincar no quintal. Fiquei na cozinha, lavando louça. Às 3 da tarde, Márcio chegou. Viviane desceu. Os dois foram para a cozinha. Começaram a discutir em voz baixa. Eu conseguia ouvir murmúrios, mas não entendia as palavras. De repente, Márcio entrou na sala. O rosto estava vermelho, as veias do pescoço saltadas. Ele veio até mim. Mãe, a gente precisa conversar. Agora. Levantei. Meu coração já estava acelerado. Senti que algo muito ruim estava para acontecer. Fomos para o quintal. Viviane veio junto. Fechou a porta. Márcio respirou fundo. Depois soltou. Mãe, a gente decidiu. A senhora não pode mais morar aqui. Senti o chão desaparecer debaixo dos meus pés. Como assim, Márcio? Viviane cruzou os braços. A gente não aguenta mais sustentar a senhora. A gente precisa de espaço. A gente precisa de privacidade. A senhora vai ter que voltar para o apartamento da senhora. Tentei processar, mas o apartamento está alugado. A Célia mora lá. Márcio foi frio, duro. Então despeja ela. Ou vai morar em outro lugar, mas aqui não dá mais. Antes de eu contar o que aconteceu depois, eu quero saber de vocês. O que vocês fariam no meu lugar? Ficariam ali na calçada aceitando tudo caladas? Ou reagiriam? Me conte nos comentários, porque o que eu fiz na sequência mudou tudo. Completamente. Tentei argumentar. Minha voz saiu trêmula. Márcio, eu cuidei dos seus filhos durante 2 anos. 2 anos inteiros. Acordei de madrugada. Lavei, passei, cozinhei, limpei essa casa de cima a embaixo. Entreguei R$ 1.200 por mês do aluguel do meu apartamento. Isso dá quase R$ 30 mil que eu dei para vocês. E agora vocês me expulsam? No Dia das Mães? Viviane gritou. A gente não pediu nada disso. A senhora que quis vir. A senhora que se ofereceu. Ninguém obrigou a senhora. E agora fica aí querendo jogar na nossa cara como se a gente devesse alguma coisa. Márcio pegou meu braço. Com força. Apertou. Doeu. Vem, mãe. Vamos arrumar suas coisas. Me puxou para dentro de casa. Subiu a escada me arrastando. Abriu a porta do meu quarto. Foi direto para o guarda-roupa. Abriu as portas com violência. Começou a pegar minhas roupas. Jogava tudo em cima da cama. Pegou 2 malas velhas que estavam em cima do armário. Abriu. Começou a enfiar minhas roupas dentro sem dobrar.
apenas jogando, amassando tudo. Márcio, para! O que você tá fazendo? Ele não respondeu. Continuou jogando. Pegou meus sapatos. Jogou dentro da mala. Pegou meus remédios da cômoda. Jogou. Pegou minha Bíblia. Jogou. Pegou as fotos do meu marido. Jogou. Tentei segurá-lo. Márcio, pelo amor de Deus, para com isso. Ele me empurrou. Não foi forte, mas foi o suficiente para eu perder o equilíbrio e sentar na cama. Ele fechou as 2 malas. Trancou os zíperes. Pegou uma mala em cada mão. Saiu do quarto. Desceu a escada. Eu desci atrás dele. Márcio, Márcio, espera, vamos conversar. Ele não parou. Chegou na porta da frente. Abriu, saiu, jogou as 2 malas na calçada. A mala menor caiu de lado. Abriu. Minhas roupas se espalharam no cimento. Minha calcinha, meu sutiã, minha blusa, tudo ali, exposto, na frente da casa, para quem passasse ver. Senti uma humilhação que nunca tinha sentido na vida. Márcio virou para mim. Os olhos dele estavam diferentes, frios, distantes, como se eu fosse uma estranha. Ele abriu a boca e gritou, alto, para todo mundo ouvir. Some da minha casa, velha inútil. Fiquei parada na porta, petrificada. Não conseguia me mexer. Não conseguia falar. Apenas olhava para aquele homem que eu tinha gerado, que eu tinha criado, que eu tinha amado mais do que qualquer coisa no mundo. E não reconhecia mais nada nele. As crianças estavam no sofá. Caio, Júlia, Miguel. Os 3 olhando tudo, paralisados, com medo. Júlia chorava baixinho. Miguel estava agarrado no braço de Caio. Caio apenas olhava para o pai com uma expressão que eu nunca tinha visto. Não era medo, era decepção. Peguei minha bolsa. Estava pendurada no cabideiro perto da porta. Coloquei no ombro. Caminhei até a porta. Passei por Márcio sem olhar para ele. Desci os 2 degraus da entrada. Fiquei parada na calçada. O sol de maio batia forte na minha cara. Suor escorria pelas costas. Olhei para as 2 malas jogadas no chão, para minhas roupas espalhadas, para a rua vazia. Não sabia para onde ir. Marlene, a vizinha da casa ao lado, estava na janela, observando tudo. Nossos olhares se cruzaram. Ela pegou o celular, levantou, apontou para mim. Estava gravando. Peguei meu celular dentro da bolsa e ia ligar para a Célia, pedir para ela me buscar. Mas antes que eu conseguisse discar, ouvi passos pequenos, rápidos, vindo de dentro da casa. Caio, Júlia e Miguel vieram correndo. Passaram pela porta. Passaram por Márcio, que tentou segurar Caio pelo braço. Caio se desvencilhou. Veio direto para mim. Me abraçou pelas pernas. Júlia me abraçou pela cintura. Miguel me abraçou pelos joelhos. Ficamos assim, os 4, no meio da calçada, debaixo do sol, com Márcio parado na porta olhando. Júlia chorava. Miguel chorava. Caio não chorava, mas segurava minhas pernas com força, como se achasse que alguém fosse me arrancar dali. Depois de alguns segundos, ele soltou, ergueu o rosto, olhou para mim, depois virou para o pai e falou, com voz firme, clara, alta o suficiente para Marlene ouvir, para Viviane ouvir, para todo mundo ouvir. Pai, se a vovó vai embora, eu vou junto, e a Júlia e o Miguel também. A gente não fica numa casa onde tratam a vovó como lixo. A gente ama ela mais do que ama vocês. O silêncio que veio depois foi pesado. Márcio ficou branco. Abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Não saiu som. Viviane apareceu atrás dele na porta. Também ficou sem chão. Marlene continuava gravando. Márcio reagiu. Desceu os degraus. Veio até Caio. Tentou puxá-lo pelo braço. Caio, entra para dentro agora. Você não vai a lugar nenhum. Caio se desvencilhou. Deu um passo para trás. Ficou do meu lado. Não, eu vou com a vovó. Júlia e Miguel repetiram em coro, com as vozes finas de criança. Eu também, eu também. Viviane explodiu. Vocês não vão a lugar nenhum. Vocês são crianças. Vocês obedecem o que a gente manda. Entra para dentro agora. Caio olhou para a mãe. E o olhar dele foi de um desprezo que eu nunca tinha visto em criança de 11 anos. A senhora maltrata a vovó todo dia. A gente vê, a gente ouve, a gente não aguenta mais. Se ela vai embora, a gente vai junto. Marlene saiu de casa. Veio até a calçada. Era uma senhora de uns 60 e poucos anos, aposentada. Morava sozinha na casa ao lado. A gente se cumprimentava todo dia, mas nunca tinha conversado muito. Ela olhou para Márcio.
Depois para mim. Dona Antônia, a senhora quer que eu chame a polícia? Márcio ficou nervoso. Não precisa chamar polícia nenhuma. Isso aqui é assunto de família. Não tem nada a ver com a senhora. Marlene foi firme. Expulsar mãe idosa de casa no Dia das Mães não é assunto de família. É violência. E eu filmei tudo. Levantou o celular. Mostrou a tela para Márcio. Ele ficou pálido. Viviane mudou de estratégia. Desceu os degraus. Veio até mim. A voz saiu melosa. Falsa. Dona Antônia, a gente não quis ser grosso. A gente só acha que seria melhor para a senhora voltar para o apartamento da senhora, ter o espaço da senhora, a independência da senhora. A senhora entende, né? Olhei para ela. Senti nojo. Viviane, vocês me jogaram na rua, com 2 malas, no Dia das Mães. Não tenta disfarçar agora. Ela insistiu. Colocou a mão no meu ombro. Eu tirei. Foi jeito errado do Márcio. Mas a gente pode conversar com calma. Volta para dentro. As crianças voltam. A gente senta e resolve isso tudo numa boa. Caio interveio. Não, vovó. Não volta. A gente vai com a senhora. Peguei o celular de novo. Dessa vez consegui discar. Liguei para Célia. Ela atendeu no segundo toque. Dona Antônia, tudo bem? Minha voz saiu embargada. Célia, eu preciso de ajuda. O Márcio me expulsou de casa. Eu tô aqui na calçada com as malas. Você pode me buscar? Ouvi o silêncio do outro lado. Depois, a voz dela, chocada. Expulsou? Como assim expulsou? Expliquei rapidamente. Ela ficou indignada. Dona Antônia, não precisa me buscar. Eu vou aí agora. Mas olha, vem morar aqui no apartamento. É seu. A gente se ajeita. Eu arrumo minhas coisas. A senhora fica no quarto maior. A gente divide o espaço. Sem problema nenhum. Tá bom? Concordei. Desliguei. Olhei para Márcio. Eu vou embora. E as crianças estão vindo comigo, porque elas querem. Se vocês tentarem impedir à força, a Marlene chama a polícia agora mesmo. E eu registro tudo o que aconteceu aqui hoje. Márcio ficou desesperado. Mãe, as crianças não podem ir. Elas moram aqui. Elas são nossas filhas. A senhora não pode levar elas. Respondi com calma. Uma calma que eu não sabia que tinha. São suas filhas, Márcio. Mas vocês acabaram de mostrar na frente delas que família não importa, que respeito não importa, que gratidão não importa. Elas aprenderam a lição e agora vão comigo, porque querem. Viviane tentou pegar Júlia pelo braço. Júlia gritou. Solta! Solta! Eu vou com a vovó! Marlene deu um passo à frente. Viviane, solta essa criança. Ou eu chamo a polícia agora. E quando a polícia vier, eu mostro o vídeo. E todo mundo vai ver o que vocês fizeram. Peguei meu celular de novo. Chamei um Uber. O aplicativo disse: 5 minutos. Fiquei ali parada, esperando. As crianças grudadas em mim. Márcio e Viviane parados na frente da casa. Marlene ao meu lado, segurando o celular, pronta para gravar qualquer coisa que acontecesse. O Uber chegou. Um Gol branco, motorista jovem, uns 30 anos. Ele desceu, olhou para a cena, para as malas jogadas na calçada, para as crianças agarradas em mim, para Márcio e Viviane com cara de desespero. É a corrida da Dona Antônia? Confirmei. Ele abriu o porta-malas, pegou minhas 2 malas, guardou. Abriu a porta de trás. Caio entrou primeiro, depois Júlia, depois Miguel. Eu entrei na frente, coloquei o cinto. O motorista entrou, ligou o carro. Márcio veio até a janela, bateu no vidro. Mãe, espera, a gente precisa conversar. Olhei para a frente, não olhei para ele. O motorista saiu. Enquanto o carro se afastava, olhei pelo retrovisor. Vi Márcio e Viviane parados na calçada. Marlene ainda segurando o celular. A rua vazia. A casa que eu tinha morado por 2 anos. E senti algo estranho. Não era tristeza, não era raiva, era alívio. O caminho até o Jardim Peri levou 40 minutos. As crianças ficaram quietas no banco de trás. Júlia chorava baixinho. Miguel tinha caído no sono, encostado no ombro de Caio. Caio olhava pela janela, sem falar nada, apenas olhando. Chegamos no meu prédio. Célia estava esperando na porta. Quando me viu, veio correndo. Me abraçou. Dona Antônia, meu Deus, eu não acredito no que eles fizeram com a senhora. Chorei no ombro dela. Ela me segurou. Depois se afastou. Limpou minhas lágrimas com a mão. Vem, vamos subir. As crianças precisam comer alguma coisa e a senhora precisa descansar. Subimos. 3º andar. Apartamento 305. Célia abriu a porta. Entramos.
O apartamento estava do jeito que eu tinha deixado 2 anos antes. Mesma mobília, mesmo cheiro, mesma sensação de lar. Caio, Júlia e Miguel olharam em volta, curiosos. É aqui que a vovó morava antes? Confirmei. É aqui. E agora é aqui que a gente vai morar de novo. Célia preparou o lanche. Pão com manteiga, leite com chocolate. As crianças comeram, tomaram banho. Célia emprestou roupas dela para eles vestirem, enquanto eu lavava as roupas deles que tinham vindo nas malas. Arrumou cama no quarto menor para os 3 dormirem juntos. Colocou o colchonete no chão. Improvisou. À noite, depois que as crianças dormiram, sentei com Célia na cozinha. Ela fez chá. A gente tomou em silêncio por alguns minutos. Depois ela disse: Dona Antônia, a senhora fez a coisa certa e eu vou te ajudar no que precisar. Amanhã mesmo a gente procura um advogado. Porque o que seu filho fez não pode ficar assim. Concordei, mas estava exausta demais para pensar em processo. Apenas queria dormir. Fui para o quarto, meu quarto. Deitei na minha cama, fechei os olhos. E dormi pela primeira vez em 2 anos, sem medo de ser acordada de madrugada para fazer alguma coisa. No dia seguinte, segunda-feira, acordei às 7. Fiz café. As crianças acordaram. Tomaram café. Levei elas para a escola. Voltei. Célia já estava esperando. Dona Antônia, eu liguei para a Defensoria Pública. Consegui agendar atendimento para hoje às 2 da tarde. A gente vai. Fomos. Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Prédio antigo no centro. Fila grande, espera longa. Mas finalmente fomos chamadas. Sala pequena, mesa velha, advogado de uns 50 e poucos anos, cabelo grisalho, óculos de armação fina. Ele se apresentou. Meu nome é Dr. Estevão Cardoso. Sou advogado de família e direito sucessório. Como posso ajudar? Contei tudo, desde o começo. Desde quando Márcio me ligou pedindo ajuda, passando pela mudança para a casa dele, pelas humilhações de Viviane, pelas pressões para vender o apartamento e emprestar dinheiro, pelo episódio na cozinha quando ela levantou a mão para mim, pela expulsão no Dia das Mães, pelas crianças vindo comigo. Dr. Estevão anotava tudo sem me interromper. Mostrei as mensagens. Printei do celular todas as cobranças que Márcio e Viviane tinham feito pedindo dinheiro. Mostrei o vídeo que Marlene tinha gravado e me enviado pelo WhatsApp. Dr. Estevão assistiu em silêncio. Quando terminou, ficou alguns segundos olhando para a tela. Depois levantou o rosto. Dona Antônia, o que seu filho fez configura abandono de idoso, violência psicológica e exploração financeira. A senhora entregou o aluguel do seu apartamento para ele mensalmente. R$ 1.200 durante 2 anos. Isso dá R$ 28.800. A senhora trabalhou como empregada doméstica não remunerada na casa dele. Cuidou dos filhos dele e sofreu ameaça física da nora. Isso tem peso jurídico e a gente vai agir. Ele explicou o procedimento. Ia preparar 3 coisas ao mesmo tempo. Primeiro, ação de indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela de urgência. A tutela ia pedir que o juiz proibisse Márcio e Viviane de me assediar, ameaçar ou coagir enquanto o processo corresse. Segundo, notificação formal ao Conselho Tutelar sobre o ambiente familiar e o sofrimento das crianças. Terceiro, termo de declaração de Marlene, com o vídeo anexado como prova documental. Ia protocolar tudo na segunda-feira. Perguntei quanto ia custar. Ele respondeu que nada. Defensoria Pública é gratuita para quem não tem condições de pagar advogado particular. Chorei de alívio. Assinei os papéis. Ele pediu cópias dos meus documentos, cópias do contrato de aluguel do apartamento, cópias dos comprovantes de transferência que eu fazia para Márcio todo mês. Eu tinha tudo guardado. Sempre fui organizada com documentos. Saímos de lá com esperança, mas também com medo. Porque gente desesperada reage de forma imprevisível. E Márcio e Viviane estavam desesperados. Naquela mesma segunda-feira, Dr. Estevão protocolou tudo. Ação judicial. Notificação ao Conselho Tutelar. Termo de Marlene registrado em cartório. Na terça-feira cedo, o juiz analisou o pedido de tutela de urgência. Leu as provas, viu o vídeo, leu as mensagens, leu o termo de Marlene, deferiu a tutela provisoriamente. Mandou notificar Márcio e Viviane imediatamente. Eles receberam na terça à tarde. Márcio me ligou desesperado. Eram 6 da tarde. Eu estava fazendo janta para as crianças. Atendi. Ele gritava: Mãe, o que a senhora fez?
A gente recebeu intimação judicial. Tá dizendo que a gente não pode mais falar com a senhora. E o conselho tutelar ligou aqui dizendo que vai fazer visita na nossa casa. A senhora tá louca? A senhora vai fazer a gente perder os nossos filhos. Respondi com calma. Não, Márcio. Vocês é que vão perder os filhos se continuarem agindo como vocês agem. Eu apenas defendi meu direito. E o direito deles de crescerem num ambiente sem violência. Ele desligou na minha cara. Mas eu sabia que aquilo estava apenas começando, porque gente desesperada e egoísta não aceita perder sem lutar sujo. Na quarta-feira, às 10 da manhã, a campainha do apartamento tocou. Célia foi até o interfone. Quem é? A voz do outro lado respondeu. Sou a Viviane, vim buscar meus filhos. Célia olhou para mim. Fiz sinal de não. Ela falou no interfone. As crianças estão na escola e você não pode levá-las sem autorização judicial. Viviane insistiu. Eu sou mãe delas, eu tenho direito. Célia foi firme. Procure um advogado, resolva pela justiça. Aqui você não entra. 10 minutos depois, Viviane estava batendo na porta do apartamento. Tinha subido pelas escadas de serviço. Alguém do prédio deve ter deixado ela entrar. Batia com força. Dona Antônia, abre essa porta, eu só quero conversar. Não abri. Liguei para doutor Estevão. Ele atendeu rápido. Dona Antônia, não abre a porta. Ela está violando a tutela de urgência. Se ela continuar, liga para a polícia. E me manda mensagem. Vou pedir ao juiz que aplique multa por descumprimento. Desliguei. Viviane continuou batendo por mais 5 minutos. Depois, desistiu. Ouvi os passos dela se afastando pelo corredor. À tarde, fui buscar as crianças na escola. Quando saímos, Viviane estava na calçada em frente, esperando. Veio até nós. Caio, Júlia, Miguel, vem com a mamãe, vamos para casa. As crianças se encolheram atrás de mim. Caio segurou minha mão. A gente não quer ir. Viviane tentou pegar Júlia pelo braço. Eu bloqueei. Viviane, você está violando uma ordem judicial. Se você não sair agora, eu vou chamar a polícia. Ela recuou, mas antes de ir embora, olhou para mim com ódio. Isso não vai ficar assim, dona Antônia. Você vai ver. Na quinta-feira, Márcio apareceu. Com advogado, bateram na porta do apartamento. Atendi pelo interfone. Márcio disse, mãe, eu vim com meu advogado. A gente precisa falar com a senhora. Avisei doutor Estevão por mensagem. Ele respondeu que já estava a caminho. Pedi para eles esperarem. 15 minutos depois, doutor Estevão chegou. Subiu. Abri a porta. Márcio estava com um homem de terno. Uns 40 anos. Cara de poucos amigos. Ele se apresentou. Doutor Reinaldo, advogado do senhor Márcio da Cruz. Vim notificar a senhora de que meu cliente está entrando com ação de busca e apreensão dos filhos menores. A senhora está retendo as crianças ilegalmente. Elas devem ser devolvidas imediatamente à residência dos genitores. Doutor Estevão respondeu com calma. As crianças não estão retidas. Elas estão aqui por vontade própria, conforme poderão declarar a conselheira tutelar que já está a caminho desta casa para entrevistá-las. Além disso, a tutela de urgência em vigor, proibindo qualquer forma de assédio ou coação à senhora Antônia. Se o senhor Márcio tentar retirar as crianças à força, vai responder por constrangimento ilegal. Temos vídeo registrado em cartório. Temos testemunha formalizada. E temos relatório de sofrimento emocional das crianças emitido pela escola. O advogado de Márcio ficou desconcertado. Não esperava resistência organizada. Olhou para Márcio. Vamos resolver isso judicialmente. Foram embora. Na sexta-feira, a conselheira tutelar Regina foi até a casa de Márcio e Viviane. Fez inspeção. Viu a casa. Conversou com eles. Perguntou sobre a situação. Eles tentaram apresentar uma versão onde eu era a avó manipuladora, que tinha sequestrado os netos para fazer chantagem emocional. Regina não acreditou. Anotou tudo. Saiu de lá com mais dúvidas do que certezas. À tarde, ela veio até o meu apartamento. Tocou a campainha. Atendi. Ela se apresentou. Sou Regina, conselheira tutelar. Vim conversar com as crianças. Deixei ela entrar. Célia ofereceu café. Ela aceitou. Regina explicou o procedimento. Ia conversar com cada criança separadamente, em ambiente adequado, com psicóloga presente, conforme protocolo. Marcamos para a segunda-feira seguinte, na sede do Conselho Tutelar. Ela queria que as crianças se sentissem à vontade, sem pressão, sem adultos em conflito por perto. No sábado,
Uma semana depois da expulsão, Márcio tentou a última cartada. Apareceu no prédio com 2 policiais. Tocou a campainha. Atendi. Ele disse: "Mãe, eu chamei a polícia. A senhora sequestrou meus filhos. Ou devolve eles agora, ou a senhora vai presa." Os policiais subiram. 2 homens. Um mais velho, uns 50 anos. Outro mais novo, uns 30. Conversaram comigo. Expliquei a situação. Mostrei a tutela de urgência. Mostrei o relatório da escola sobre o sofrimento emocional das crianças após testemunharem a expulsão. Mostrei as mensagens de Márcio cobrando dinheiro. Os policiais chamaram as crianças. Conversaram com elas. Caio falou. Com clareza, com firmeza. Disse que tinha vindo por vontade própria porque o pai tinha jogado a avó na rua no Dia das Mães. Disse que não queria voltar para uma casa onde a avó era tratada mal. Júlia confirmou. Miguel, com a voz fina de criança de 5 anos, disse: "Eu quero ficar com minha vovó Tônia." Os policiais ouviram. Leram o relatório do conselho tutelar que eu mostrei. Leram a tutela de urgência em vigor. Viraram para Márcio. O policial mais velho falou: "Senhor, as crianças estão bem cuidadas. Há processo judicial em andamento. Há relatório do conselho tutelar recomendando a permanência delas aqui temporariamente. O senhor não pode retirá-las à força. Resolva isso pelo caminho judicial. Se tentar tirar elas daqui na marra, o senhor é quem vai responder por constrangimento ilegal." Márcio saiu arrasado. Desceu as escadas pisando forte. Os policiais me olharam com simpatia. O mais velho disse baixinho: "A senhora fez a coisa certa. Força." Depois foram embora. Na segunda-feira seguinte, levei as crianças até a sede do Conselho Tutelar. Prédio público. Sala com brinquedos. Parede pintada com desenhos coloridos. Ambiente preparado para deixar crianças à vontade. Regina estava lá, com uma psicóloga, mulher jovem, uns 30 e poucos anos. Sorriso gentil. Caio entrou primeiro. Ficou sozinho com Regina e a psicóloga por quase 1 hora. Quando saiu, estava sério. Não chorou, mas estava sério. Júlia entrou depois. Ficou meia hora. Saiu chorando. Me abraçou. Miguel entrou por último. Ficou 20 minutos. Saiu segurando um ursinho de pelúcia que a psicóloga tinha dado para ele. Regina me chamou para conversar. Sentamos numa sala separada. Ela disse: "Dona Antônia, as crianças relataram tudo. As humilhações que a senhora sofria. Os gritos da mãe. O dia que o pai jogou a senhora na rua. Eles estão sofrendo emocionalmente. Mas também estão se sentindo mais seguros aqui com a senhora do que na casa deles. Vou recomendar ao juiz que as crianças permaneçam temporariamente sob cuidados da senhora, enquanto os pais fazem acompanhamento psicológico obrigatório." Agradeci. Saímos de lá. Levei as crianças para tomar sorvete. Sentamos numa sorveteria perto do metrô. Caio pediu casquinha de chocolate. Júlia pediu flocos. Miguel pediu morango. Ficamos ali, os 4, tomando sorvete em silêncio. Depois Caio falou: "Vovó, e se mesmo assim o juiz mandar a gente de volta?" Olhei para ele. 11 anos. Ainda criança, mas com medo de adulto. "A gente fez a coisa certa, Caio. Quando a gente faz a coisa certa, a gente dorme com a consciência tranquila, seja qual for o resultado." Ele não pareceu totalmente convencido, mas me abraçou. E continuamos tomando sorvete. 2 semanas depois, houve audiência judicial. Fórum Central de São Paulo. Prédio imponente. Corredores longos, salas numeradas. Entramos na sala de audiências. Juíza de família, mulher de uns 50 anos. Toga preta, expressão séria. Márcio e Viviane estavam de um lado, com Dr. Reinaldo. Eu do outro, com Dr. Estevão. As crianças ficaram em sala de espera com a psicóloga judicial. Não participaram da audiência. Era para proteger elas. A juíza chamou as partes. Ouviu Márcio primeiro. Ele disse que eu tinha manipulado as crianças, que tinha colocado elas contra ele e a Viviane, que eu estava usando elas como moeda de troca para conseguir dinheiro, que eu era vingativa, que eu era interesseira. A juíza ouviu em silêncio. Depois perguntou: "Senhor Márcio, o senhor expulsou sua mãe da casa do senhor no Dia das Mães?" Ele hesitou. "Foi um desentendimento. A gente não quis expulsar. A gente só achou melhor ela voltar para o apartamento dela." A juíza insistiu: "O senhor jogou as malas dela na calçada?" Ele ficou vermelho. "Foi um momento de raiva, mas a gente ia resolver." A juíza virou para Viviane.
Senhora Viviane, a senhora levantou a mão para a sogra da senhora? Viviane ficou pálida. Não, quem disse isso? É mentira. A juíza mostrou meu depoimento por escrito. A senhora Antônia relatou que a senhora a ameaçou fisicamente na cozinha. A senhora confirma ou nega? Viviane gaguejou. Eu não lembro disso. Talvez tenha sido mal entendido. A juíza analisou as provas. Viu o vídeo da expulsão que Marlene gravou. Assistiu em silêncio. Quando terminou, olhou para Márcio com uma expressão de desaprovação. Viu as mensagens dele cobrando dinheiro. Leu uma por uma. Viu o relatório do Conselho Tutelar. Leu com atenção. Viu o laudo psicológico das crianças feito pela psicóloga que as entrevistou. Leu cada página. Depois de 1h30 de audiência, a juíza saiu para deliberar. Voltou 15 minutos depois. Sentou. Pegou um papel. Começou a ler a decisão. Vistos os autos. Analisadas as provas. Ouvidas as partes. Defiro guarda provisória aos genitores, Márcio da Cruz e Viviane Soares da Cruz, com residência temporária das crianças na casa da avó paterna, Antônia Ribeiro da Cruz, pelo período de 90 dias. Durante este período, os genitores cumprirão acompanhamento psicológico obrigatório em clínica credenciada pelo juízo, com relatórios bimestrais a serem apresentados. Findo o prazo de 90 dias, nova avaliação será realizada para determinar a situação definitiva das crianças. Os genitores terão direito à visitação livre, com aviso prévio de 24 horas à avó. Mantenho a tutela de urgência em favor da senhora Antônia Ribeiro da Cruz, proibindo qualquer forma de ameaça, coação, assédio ou violência por parte do filho e da nora, sob pena de multa diária de R$ 500 e responsabilização criminal. Determino que o senhor Márcio da Cruz devolva à genitora todos os valores recebidos a título de aluguel do apartamento dela nos últimos 2 anos, totalizando R$ 28.800, corrigidos monetariamente no prazo de 60 dias. Defiro indenização por danos morais em favor da senhora Antônia, no valor de R$ 15.000, a serem pagos solidariamente por Márcio da Cruz e Viviane Soares da Cruz, no prazo de 90 dias. Determino acompanhamento psicológico obrigatório das crianças, com relatórios mensais ao juízo. Determino que a escola das crianças seja informada da situação e mantenha a atenção redobrada ao bem-estar emocional delas. Cumpra-se. Márcio e Viviane saíram do fórum destruídos. Viviane chorava. Márcio estava pálido. Dr. Reinaldo tentava acalmá-los no corredor. Eu saí com o Dr. Estevão e as crianças. Fomos para a calçada. O sol da tarde batia forte. Caio me abraçou. Vovó, a gente ganhou. Olhei para ele. Não, meu filho. A gente não ganhou. A gente se defendeu. E isso é diferente, porque eu perdi meu filho. E vocês vão crescer com uma ferida que não vai sarar fácil. Ninguém ganhou aqui. A gente só sobreviveu. Caio ficou olhando para o chão. Depois disse, mas a gente tá junto, vovó? Isso eu não soube rebater. Então apenas segurei a mão dele. E a gente atravessou a rua. Fomos para o metrô. Voltamos para casa. 3 semanas depois da audiência, quando eu achava que as coisas estavam começando a se acalmar, Viviane me ligou. Era sexta-feira à noite. 9 horas. As crianças já estavam dormindo. Atendi sem pensar. Ela não disse oi. Não disse boa noite. Foi direto. Dona Antônia, eu tô com câncer. Câncer no útero. Descobri essa semana. Vou ter que fazer cirurgia e quimioterapia. Eu preciso das minhas crianças perto de mim. A senhora não tem coração, não? Devolve meus filhos. Fiquei gelada. Câncer. A palavra ecoou na minha cabeça. Senti um aperto no peito. Mesmo depois de tudo, eu não queria que ela estivesse doente. Viviane, sinto muito, de verdade, mas você tem que trazer atestado médico, tem que apresentar para o juiz. Se for verdade, o juiz vai reavaliar a situação. Ela gritou. Atestado? A senhora acha que eu tô mentindo? Que tipo de pessoa mente sobre ter câncer? Desliguei. Fiquei tremendo. Liguei para Dr. Estevão. Contei. Ele suspirou. Dona Antônia, pode ser verdade. Pode ser mentira. Infelizmente, em processos de família, a gente vê de tudo. Pessoas inventam doença para conseguir vantagem. Peça comprovação médica. Se for verdade, a gente lida com isso humanamente. Se for mentira,
a gente denuncia por litigância de má-fé. No sábado de manhã, Márcio apareceu no meu prédio. Tocou a campainha. Atendi. Ele estava com cara de choro. Mãe, a Viviane tá doente. Câncer. Ela precisa dos filhos dela. Pelo amor de Deus, deixa as crianças irem para casa. Só por uns dias. Só para ela se despedir deles caso o pior aconteça. Senti o coração apertar, mas a cabeça falou mais alto. Márcio, traz atestado médico, traz laudo, comprovação de consulta oncológica. Aí a gente conversa. Ele ficou revoltado. A senhora não acredita na gente nem quando a gente tá morrendo? Desci até a portaria. Olhei no olho dele. Márcio, vocês me enganaram durante 2 anos. Me exploraram, me humilharam, me jogaram na rua. Agora querem que eu acredite sem prova? Traz documento, aí eu acredito. Ele foi embora furioso. Bateu a porta do carro. Saiu cantando pneu. Segunda-feira, Dr. Estevão recebeu um e-mail do advogado de Márcio. Anexado estava um atestado médico. Ginecologista. Diagnóstico. Suspeita de neoplasia uterina. Encaminhamento para biópsia. Dr. Estevão analisou. Ligou para mim. Dona Antônia, o atestado existe, mas é só suspeita. Não é diagnóstico confirmado. Ela precisa fazer biópsia. Aí sim a gente vai saber se é câncer ou não. Por enquanto, não muda nada. A decisão judicial continua valendo. Respirei aliviada, mas também senti culpa. E se fosse verdade? E se ela realmente estivesse doente? Conversei com Célia. Ela foi sábia. Dona Antônia, mesmo que seja verdade, isso não apaga o que eles fizeram. E as crianças estão protegidas aqui. Se ela quiser ver eles, pode. A decisão permite visitação. Não tem motivo para devolvê-los sem ordem do juiz. 2 semanas depois, Viviane fez a biópsia. O resultado saiu, sem sinais de malignidade. Era um mioma benigno. Não era câncer. Dr. Estevão me ligou com a notícia. Dona Antônia, era mentira. Ou, no mínimo, exagero dramático. Ela não tem câncer. Vou notificar o juiz sobre tentativa de manipulação emocional mediante uso indevido de alegação de doença grave. Senti raiva. Raiva mesmo. Como alguém mente sobre ter câncer para conseguir o que quer, mas ao mesmo tempo, não me surpreendi. Gente desesperada faz qualquer coisa. Márcio me ligou no dia seguinte. Não mencionou a biópsia. Não mencionou o resultado. Apenas mudou de tática. Mãe, a gente está processando a senhora por alienação parental. Você está colocando as crianças contra a gente. Isso é crime. A senhora vai perder a guarda e vai responder criminalmente. Desliguei. Liguei para Dr. Estevão. Ele riu. Não de deboche, de cansaço. Dona Antônia, alienação parental exige prova. Eles teriam que demonstrar que a senhora manipula as crianças, mas a senhora não faz isso. As crianças vieram com a senhora porque viram o que eles fizeram. Foram testemunhas. Isso não é alienação, é reação natural. Deixa eles entrarem com o processo. A gente vai defender tranquilamente. Mas o medo estava instalado. Medo de perder as crianças. Medo de que o juiz mudasse de ideia. Medo de que Márcio e Viviane encontrassem uma brecha. Comecei a ter insônia de novo. Acordava de madrugada pensando em cenários ruins. Célia percebia. Me fazia chá. Conversava comigo. Dona Antônia, a senhora fez tudo certo. Documentou tudo. Tem testemunha. Tem vídeo. Tem decisão judicial favorável. Calma. No final do 2º mês, Márcio tentou outra coisa. Entrou com pedido de interdição da minha poupança. Alegou que eu era idosa, vulnerável, que poderia ser vítima de golpe. Que ele, como filho, deveria ter controle do meu dinheiro para me proteger. Quando o doutor Estevão me contou, quase tive um ataque. Ele quer meu dinheiro. Ele quer tomar tudo de mim. Dr. Estevão tentou me acalmar. Dona Antônia, isso não vai prosperar. A senhora é lúcida, tem capacidade civil plena. Não há justificativa legal para a interdição. Vou contestar. E vou pedir que ele seja multado por má-fé processual. Mas aquilo me mostrou algo. Mostrou até onde Márcio estava disposto a ir. Ele não queria apenas as crianças de volta. Ele queria me destruir. Queria meu apartamento. Queria minha poupança. Queria tudo. Conversei com o Dr. Estevão. Eu preciso me proteger. O que eu faço? Ele pensou. A senhora pode fazer testamento. Deixar o apartamento e a poupança para quem a senhora quiser. Assim, mesmo que algo aconteça, seu patrimônio vai para quem a senhora escolher, não automaticamente para ele. Marcamos. Fomos ao cartório.
Fiz meu testamento. Deixei o apartamento para Caio, Júlia e Miguel, em partes iguais, quando completassem 18 anos. Até lá, ficaria sob a administração de Célia, como tutora nomeada por mim. A poupança também. Dr. Estevão incluiu uma cláusula que explicava o motivo. Deixo meus bens aos meus netos, e não ao meu filho Márcio da Cruz, porque ele me explorou financeiramente, me humilhou emocionalmente e me expulsou de sua casa no Dia das Mães, conforme processo judicial número tal, tramitando na vara de família tal. Esta decisão é consciente, livre e fundamentada. Assinei, registrei. Saí de lá mais tranquila. Pelo menos meu patrimônio estava protegido. Mas a guerra não tinha acabado. Márcio descobriu sobre o testamento. Não sei como. Talvez alguém do cartório tenha comentado. Ele me ligou gritando: "A senhora me tirou da herança. A senhora é minha mãe. Eu tenho direito." Respondi com calma: "Márcio, você tem direito à legítima. 50% dos meus bens são seus por lei, mas os outros 50% eu deixo para quem eu quiser. E eu quis deixar para seus filhos, não para você." Ele desligou. Depois mandou mensagem: "A senhora vai se arrepender." Aquela ameaça ficou ecoando na minha cabeça. O que ele ia fazer? Até onde ele ia? Depois da ameaça de Márcio, sentei com o Dr. Estevão no escritório dele. Era uma tarde de setembro, 3 meses desde a expulsão. Ele serviu café. A gente conversou. "Dona Antônia, a gente precisa blindar a senhora de vez, juridicamente e emocionalmente. Vamos fazer o seguinte: vou pedir ao juiz antecipação da decisão definitiva sobre a guarda. Temos relatórios psicológicos das crianças mostrando que elas estão bem adaptadas na casa da senhora. Temos relatórios da escola mostrando melhora no desempenho delas. Temos relatório do Conselho Tutelar recomendando permanência. E temos o histórico de má-fé processual de Márcio, alegação falsa de câncer, tentativa de interdição sem fundamento, ameaças. Isso pesa." Concordei. Assinei os papéis. Ele protocolou o pedido. Enquanto isso, preparei minha casa e minha vida para algo definitivo. Reformei o quarto das crianças. Pintei de azul e rosa. Comprei beliches novos. Comprei estante de livros. Comprei escrivaninha para eles fazerem lição. Transformei aquele espaço num quarto de verdade. Não provisório, permanente. Conversei com Caio, Júlia e Miguel. Expliquei que talvez eles ficassem comigo por mais tempo. Talvez até eles crescerem. Caio perguntou: "E o pai e a mãe?" Respondi: "Vocês vão continuar vendo eles, mas vão morar aqui comigo, se o juiz decidir isso." Caio pensou. Depois disse: "Eu prefiro ficar aqui, vovó. Aqui é mais tranquilo." 4 semanas depois, houve nova audiência. Mesma juíza, mesmo fórum. Márcio e Viviane de um lado, eu do outro. Mas dessa vez, o clima era diferente. Eles estavam visivelmente abalados. A juíza chamou as partes, analisou os relatórios. Relatório psicológico das crianças. Adaptação positiva, redução de sintomas de ansiedade, melhora no sono. Relatório escolar. Melhora nas notas, maior participação em sala, interação social saudável. Relatório do Conselho Tutelar. Ambiente familiar seguro, afetivo, estruturado. Relatório do psicólogo que atendia Márcio e Viviane. Baixa adesão ao tratamento, resistência em reconhecer erros, foco em culpabilizar terceiros. A juíza leu tudo em silêncio. Depois olhou para Márcio. "Senhor, Márcio, o senhor alegou que a mãe do senhor estava alienando as crianças, mas os relatórios mostram o oposto. As crianças estão saudáveis, estão felizes, estão se desenvolvendo bem. O senhor tem algo a declarar?" Márcio tentou argumentar. Disse que queria as crianças de volta, que prometia mudar, que ia tratar a mãe dele melhor, que ia fazer terapia de verdade. A juíza ouviu. Depois perguntou: "Senhor Márcio, o senhor já devolveu o dinheiro do aluguel que recebeu da sua mãe?" Ele ficou vermelho. "Ainda não, meritíssima. A gente está com dificuldade financeira." A juíza continuou: "O senhor já pagou a indenização por danos morais?" Ele abaixou a cabeça. "Também não." A juíza virou para Viviane. "Senhora Viviane, a senhora alegou ter câncer para tentar recuperar a guarda das crianças. O resultado da biópsia foi negativo. A senhora reconhece que isso foi tentativa de manipulação?" Viviane gaguejou. Eu estava desesperada. Achei que podia ser câncer. Não foi mentira proposital." A juíza não pareceu convencida.
Depois de ouvir as partes, a juíza saiu para deliberar. Voltou meia hora depois. Sentou, pegou o papel, leu. Vistos os autos, analisados os novos elementos, ouvidas as partes, ratifico a decisão anterior e a torno definitiva. Defiro guarda definitiva das crianças, Caio, Júlia e Miguel, aos genitores Márcio da Cruz e Viviane Soares da Cruz, com residência fixa na casa da avó paterna, Antônia Ribeiro da Cruz, pelo prazo indeterminado, até que as crianças completem 18 anos ou até que haja mudança substancial nas circunstâncias que justifique reavaliação. Os genitores manterão direito de visitação assistida, quinzenal, aos finais de semana, mediante aviso prévio de 48 horas. As visitas serão realizadas na residência da avó ou em local público, sempre na presença dela, até que os genitores demonstrem evolução terapêutica satisfatória. Determino continuidade do acompanhamento psicológico obrigatório dos genitores, com relatórios trimestrais. Mantenho a proibição de qualquer forma de ameaça, coação ou assédio à senhora Antônia. Determino o pagamento imediato dos valores devidos, R$ 28.800 de devolução de aluguel e R$ 15.000 de indenização por danos morais, sob pena de penhora de bens e bloqueio de contas. Cumpra-se. Márcio levantou. Tentou falar. A juíza bateu o martelo. A decisão está proferida. Próximo caso. Ele saiu da sala destroçado. Viviane chorava alto. Gritava: Meus filhos! Meus filhos! Dr. Reinaldo tentava acalmá-la no corredor. Eu saí com Dr. Estevão. Silenciosa. Não sentia vitória. Sentia alívio e tristeza. Porque aquilo significava que meu filho tinha perdido a guarda dos próprios filhos. Por culpa dele. Mas perdido mesmo assim. Dr. Estevão me levou até uma lanchonete perto do fórum. Pediu café para mim. Sentou do meu lado. Dona Antônia, acabou. A senhora venceu. As crianças estão protegidas. A senhora está protegida. Agora é reconstruir. Chorei. Chorei tudo que tinha segurado durante meses. Ele ficou ali, em silêncio, esperando eu terminar. Uma semana depois, oficial de justiça foi até a casa de Márcio. Intimou ele formalmente da decisão. Deu prazo de 15 dias para pagamento dos valores. Márcio não pagou. No 16º dia, Dr. Estevão pediu penhora. Juiz deferiu. Bloqueio de contas bancárias. Márcio tinha R$ 3.500 na conta. Bloquearam. Faltava o resto. Oficial foi até a casa de novo. Verificou bens penhoráveis. Tinha um carro. Gol prata. Ano 2015. Avaliado em R$ 22.000. Penhora decretada. Márcio tinha 15 dias para pagar ou entregar o carro. Ele não pagou. No 16º dia, Guincho foi lá. Levou o carro. Márcio assistiu da janela. Viviane perdeu clientes no salão. A história tinha vazado no bairro. Todo mundo comentava. Aquela cabeleireira que expulsou a sogra no Dia das Mães. Aquela que inventou que tinha câncer para pegar os filhos de volta. Clientes cancelavam. Não marcavam mais. A renda dela despencou. De R$ 3.500 por mês para menos de R$ 1.500. Márcio teve surto no trabalho. Foi numa tarde de outubro. Estava consertando um elevador. Algo deu errado. Ele explodiu. Jogou a ferramenta no chão. Quebrou. Gritou com o supervisor. Xingou. Chutou a parede. Colegas tiveram que segurá-lo. Empresa acionou o programa de saúde ocupacional. Afastaram ele por 3 meses. Mandaram fazer acompanhamento psiquiátrico. Ele voltou depois, mas perdeu todas as horas extras. Perdeu confiança dos chefes. A renda dele caiu de 6.000 para 4.000. Eles não conseguiram pagar o aluguel da casa. Atrasaram 1 mês, 2 meses, 3 meses. Proprietário entrou com despejo. Juiz deferiu. Tiveram que sair. Alugaram casa menor, mais barata, em bairro pior. 2 quadras de uma favela. Casa com infiltração, com mofo, com quintal sem muro. A vida deles desmoronou tijolo por tijolo. E eu vi tudo, sem alegria, sem vingança, apenas com tristeza, porque era meu filho. E por mais que ele tivesse errado, ainda era meu filho. 6 meses depois da decisão definitiva, a vida de Márcio e Viviane estava completamente despedaçada. O carro tinha sido leiloado para pagar parte da dívida. Salário de Márcio com desconto judicial de 30% todo mês.
Viviane quase sem clientes no salão. A história tinha vazado no bairro inteiro. Tiveram que mudar para casa menor, mais barata, em bairro pior. Viviane pediu o divórcio. Disse que não aguentava mais. Que tinha casado achando que ia ter vida boa, que o apartamento da sogra ia ser deles, que ia ter segurança. E agora só tinha dívida, processo e vergonha. Fez as malas. Foi morar com a avó. Largou Márcio sozinho. As visitas aconteciam no meu apartamento quinzenalmente. Márcio chegava no sábado. Ficava até o final da tarde. Tentava reconquistar a confiança dos filhos. Mas era difícil. Caio mal olhava para ele. Júlia era educada, mas distante. Só Miguel ainda abraçava o pai com alguma entrega. Num sábado de dezembro, quando ia embora, Márcio parou na porta. Mãe, eu posso falar com a senhora? Só um minuto? Saímos para o corredor. Ele respirou fundo. Mãe, eu errei. Eu errei muito. Eu deixei a Viviane me cegar. Eu tratei a senhora mal. Eu expulsei a senhora no Dia das Mães. Eu tentei tomar tudo da senhora e perdi tudo por causa disso. Perdi minha esposa, minha casa, meu carro, meus filhos e perdi a senhora. Eu sinto muito. Olhei para ele. Vi um homem quebrado. Márcio, eu aceito seu pedido de desculpas, mas aceitar não significa esquecer. Você me humilhou, me explorou, me jogou na rua. Você pode visitar seus filhos, mas comigo acabou. A gente vai ter uma relação de respeito básico, mas não de confiança, não de afeto. Isso você destruiu. Ele abaixou a cabeça. Eu entendo, mãe. Virou. Foi embora. 2 semanas depois, recebi uma carta dele. A letra era a mesma da infância. Dizia que estava fazendo terapia de verdade agora. Que sentia falta de quando era criança e eu cuidava dele. Que um dia ia pagar toda a dívida e reconquistar a confiança dos filhos. Dobrei a carta. Guardei na gaveta. Não sei se algum dia vou responder, mas guardei. Minha vida renasceu aos poucos. Célia continua morando comigo. Viramos amigas verdadeiras. Caio, Júlia e Miguel estudam, crescem, brincam. Estão em acompanhamento psicológico. Têm dias bons e ruins, mas estão se recuperando. Voltei a frequentar a igreja. Entrei para o grupo de idosos. Comecei a fazer crochê para vender. Ganho dinheiro extra. Viajei com Célia para a Aparecida do Norte. Rezei. Agradeci por ter tido força. Recebi carta da professora Ana dizendo que Caio tinha mudado, que voltou a sorrir, a ser criança. Chorei de alívio. Caio me disse semana passada: Vovó, quando eu crescer, eu vou ser advogado, para defender gente como você. Respondi: pode ser advogado se quiser, mas não precisa ser para me defender, eu já me defendi. Aprendi que ser mãe não significa aceitar abuso, que família não é sinônimo de exploração, que amor tem limite. Ensinei meu filho a andar, a falar, a trabalhar, mas falhei em ensinar que dignidade não se negocia. Ele está aprendendo agora, tarde, dolorosamente, mas está. Quando olho no espelho hoje, vejo uma mulher de 68 anos que sobreviveu a tudo e ainda está de pé. Mais forte, mais digna, mais inteira. Não preciso de medalha. Preciso apenas da minha paz. E essa finalmente conquistei. Quando eu morrer, daqui a muitos anos espero, vou deixar meu apartamento para Caio, Júlia e Miguel, em partes iguais, com a cláusula que explica que o imóvel é fruto de 32 anos de trabalho honesto, que foi protegido com dignidade quando alguém tentou tomar. A maior herança que vou deixar não é o apartamento. É a prova de que uma mulher de 67 anos, sozinha, sem dinheiro no bolso, sem advogado particular, conseguiu se levantar. Conseguiu reagir. E conseguiu, no final, ser tratada como gente. Isso ninguém tira de mim, nem do registro do cartório. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. E clica no vídeo que está passando na tela agora. Você não vai se arrepender.